o câncer é a segunda maior causa de morte natural no Brasil, ficando atrás apenas das doenças cardiovasculares. E você sabia que o câncer de pele é o mais comum? A previsão é que só neste ano sejam detectados mais de 180 mil casos novos. E a convidada do Câmara Entrevista de hoje é a dermatologista doutora Cíntia Prado, que vai dar algumas dicas importantes sobre os cuidados que todos nós devemos ter com a pele. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui no Câmara Entrevista. Obrigada a vocês pelo convite. Eu agradeço muito estar aqui e poder contribuir com a população com algumas informações que podem ser úteis. Eu sou dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, me formei em medicina em 2006, desde o terceiro ano da faculdade que eu optei pela especialidade de dermatologia. Fiz pós-graduação em dermatocosmetria pela Faculdade de Medicina do ABC, em São Paulo, e estou aqui em Jaú há cerca de um ano, e atendendo aqui na cidade. Já se adaptou a Jaú, doutora? Já me adaptei à rotina, ao estilo de vida, já está incorporado na minha vida. Muito legal. Bom, trabalhar em Jaú, a gente sabe que Jaú é referência, inclusive na questão do tratamento do câncer, né? Então não tem como a gente fugir desse assunto, né? Inclusive a nossa pauta é baseada principalmente no câncer de pele, né? Eu peguei aqui os principais tipos de câncer de pele, que é o melanoma e os carcinomas. Queria que a doutora explicasse, então, qual que é a diferença? O que é um melanoma, o que é um carcinoma basocelular, é esse o nome? Um nome difícil? E carcinoma espinocelular. O que são esses tipos de câncer? Os cânceres de pele são divididos em câncer da pele não melanoma, que são o carcinoma basocelular, chamado de CBC, e o carcinoma espinocelular, chamado de SEC. O carcinoma basocelular é o câncer de pele mais comum, responsável por cerca de 70% dos casos. A sua incidência se dá em torno da sexta década de vida, é um câncer mais comum nos homens. As manifestações clínicas da doença são variáveis, existem algumas formas clínicas que nós detectamos na prática, que são tumores desde planos com aspecto cicatricial, tumores elevados com um aspecto de pérola, que a gente fala, que é uma pápula, tumores ulcerados e até pigmentados, fazendo o diagnóstico diferencial com o melanoma. O carcinoma espinocelular, tanto o carcinoma, aliás, basocelular quanto o espinocelular, são tumores frequentemente localizados em áreas fotoexpostas. Então, cabeça, face, pescoço, dorso das mãos. O espinocelular é um tumor também um pouco mais, de aparecimento um pouco mais tardio do que o carcinoma basocelular, após a sexta década de vida, e também é mais frequente em homens. As manifestações clínicas também são variáveis. É um tumor que pode acometer mucosa e semimucosas, como lábios, a região genital. O melanoma é um tumor que é responsável por cerca de 3 a 4% dos cânceres de pele. É um tumor originário dos melanócitos, que são células produtoras de melanina, o pigmento que dá cor à nossa pele. São as pintas, no caso. Então. As pintas, elas podem ser tanto pintas escuras, pigmentadas, quanto não pigmentadas, né? Elas são também originárias, na sua maior parte, dos melanócitos, são células presentes na epiderme, que é a camada mais superficial da pele. E o melanoma, então, é o subtipo, é o tipo de câncer de pele mais com prognóstico, com pior prognóstico dentre estes. E na verdade a gente escuta falar pouco do carcinoma, né? A gente escuta mais falar do melanoma, prevenção do melanoma, sendo que na verdade a maioria dos casos é um carcinoma, mas ele tem ele é mais fácil de curar, é isso? Ele não é um câncer tão... Isso, o carcinoma basocelular, por exemplo, é o tumor de melhor prognóstico. Por quê? Ele é um tumor que tem um baixo poder de provocar metástases. O que é a metástase? É quando o câncer espalha para outros órgãos ou linfonodos, que são os gânglios. Então, ele apresenta um índice de cura maior do que os outros cânceres. O carcinoma espinocelular
tem um prognóstico pior do que o carcinoma basocelular, e o melanoma já é um câncer mais letal. Ele tem um potencial de provocar metástases já bem maior do que os outros. Então, no caso, até uma das minhas perguntas é o que é a metástase, né? A gente popularmente fala é quando o câncer espalha, né? A gente fala. Isso. Quando o câncer, ele por disseminação ou pelo sistema linfático ou pelo sangue, vai acometer outros órgãos ou linfonodos, que são os gânglios. E aí a doença, a gente fala que sistematiza. Então, a cura já fica mais difícil. Doutora, como que é feito o tratamento desses tipos de câncer? É diferente do tratamento do melanoma, do carcinoma? Normalmente, os carcinomas basocelulares e espinocelulares são tumores melhor tratados com a cirurgia. Tem outros tratamentos também que podem ser realizados. Isso depende muito da morfologia do tumor, do tamanho, da localização e da idade do paciente. Então, por exemplo, a quimioterapia pode ser utilizada nos casos de recidiva do carcinoma basocelular, ou até mesmo medicamentos de uso tópico também podem ser utilizados, como o 5-fluoracil, que é um quimioterápico tópico, ou o imiquimod, que são utilizados no carcinoma basocelular superficial. O espinocelular também deve ser tratado preferencialmente por meio da cirurgia. A quimioterapia e a radioterapia são, nesse caso, o tratamento coadjuvante, normalmente utilizados em lesões maiores. O melanoma também necessita de um tratamento cirúrgico. A quimioterapia e a radioterapia vai também de acordo com o tipo do tumor, o estágio do tumor. Então, normalmente, o tumor metastático vai exigir a quimioterapia sistêmica. Então, na verdade, a quimioterapia não é para todos os casos de câncer de pele, que é o maior medo das pessoas, é a quimioterapia, né, que é um tratamento bastante invasivo, né? Então, não é todo tipo de câncer de pele que necessariamente vai precisar desse tratamento da quimio ou da radioterapia. Não. Isso vai depender realmente do tipo do tumor, do estagiamento, que isso tudo é feito por meio da biópsia também, que é o exame anatomopatológico da pele. Bom, a gente começou até o programa falando que o câncer é a segunda maior causa de morte, né? O câncer de pele tem muita incidência, principalmente aqui no Brasil, né? Um país tropical, bastante sol. Qual que é a porcentagem de cura? Na verdade, isso varia muito, né? Depende do caso, depende de quando ele foi detectado, né, doutora? Isso. Os índices de cura são muito variáveis. Então, isso vai depender do estadiamento, da localização, do diagnóstico, se ele foi precoce ou não. Isso é extremamente importante. Mas, por exemplo, para o carcinoma basocelular, quando é feita a cirurgia excisional, que é a retirada do tumor, isso pode variar de 83% a 97%. É alta, né? Ainda bem. É alta. Já para o melanoma, a sobrevida de 5 anos vai estar associada com o estadiamento do tumor. Então, por exemplo, tumores que a gente chama de in situ, que são tumores superficiais, chegam a ter uma sobrevida em 5 anos de 95%. Bom, importante é você descobrir ele cedo, né? Falando em prevenção, a gente tem até algumas imagens aí, pedir para o Carlinhos colocar, que é aprender a identificar um possível melanoma, né? Que a gente falou, tem o carcinoma e o melanoma. O melanoma é menor a incidência, mas ele é mais grave, por isso que a gente se preocupa mais com ele e até pede para que a população fique mais atenta, né? Então, por isso que a gente sempre vê aqueles folhetinhos que vêm com as pintas, que seriam suspeitas para a pessoa, se tiver alguma pinta daquela, procurar um dermatologista. Então, a gente está com a imagem ali. O que seria isso, então, doutora? Assimetria, borda, cor e diâmetro. Bom, isso a gente chama de regra ABCD, tem também o E que a gente utiliza. Então, a assimetria seria as metades, né? As metades do tumor são diferentes, elas não são simétricas. Quanto à borda, seria uma borda irregular, então os contornos são mal definidos. E a cor, o que nos interessa também seria a variedade do número de cor. Então, o tumor ele pode apresentar cores do tipo vermelha, azul, branca, castanha ou preta. Então, quanto maior o número de cores naquele tumor, pior seria.
Quanto ao diâmetro, a gente considera um tamanho de 6 milímetros, então acima desse tamanho, desse número, a gente tem que ficar mais atento. E o E, que inclusive não está ali, porque na verdade seria a elevação, o aumento da espessura do tumor, que a gente considera também que seria um crescimento vertical do tumor, porque quando nós falamos em diâmetro, nós estamos falando do crescimento horizontal. Então, a espessura, o aumento da espessura quer dizer que o tumor está crescendo para baixo. Entendi. Então, bom, isso também aí, é importante. Ali no caso, as pintas que a gente está vendo em cima seriam as pintas normais, né? Que não teriam nenhum problema. E as de baixo são as que teriam alguma alteração. Seria isso, né? Isso. Não necessariamente tem que ter todas essas características para ser um melanoma? Não. Pode ter só, por exemplo, só a simetria, mas não tem cores diferentes? Sim. Cada caso é avaliado, a gente avalia por meio da dermatoscopia, que é um exame hoje rotineiro para o dermatologista. Então a gente consegue, inclusive agora, nós estamos avaliando essas estruturas a olho nu. Né? Então, quando a gente usa o dermatoscópio, a gente consegue visualizar estruturas não visíveis a olho nu. Então, isso é também muito importante. Quando uma pessoa chega no consultório, né, chega no hospital com uma pinta suspeita, então como é que é feito esse exame? Você falou que tem esse aparelho dermatoscópio, né, o nome dele. Além disso, o que mais que é feito para detectar se realmente é um melanoma? Então, o exame clínico é o principal. Então, a gente sempre avalia essa pinta clinicamente. E depois fazemos a dermatoscopia, que é um exame feito por meio de um aparelho que vai avaliar essas estruturas não visíveis. Então, hoje nós temos aparelhos muito modernos, aparelhos de dermatoscopia digital que são acoplados a câmaras, inclusive que a gente consegue fazer um monitoramento daquela lesão, daquela pinta. Então o paciente vai ao consultório, a gente avalia hoje e, por exemplo, após 6 meses, a gente avalia novamente, tira foto daquela pinta e compara se houve alguma mudança. Isso também é muito importante. E se há uma suspeita, nós fazemos a biópsia, que é a retirada ou de parte do tumor ou do tumor inteiro, tá? Então a gente manda para um laboratório para fazer o exame histopatológico que a gente fala. A senhora falou sobre a espessura, né? Que seria, né, o diâmetro seria ela crescendo, digamos, em volta, né? A espessura seria para cima, digamos, ela ficando a pinta alta, seria isso, né? Alta, na verdade, ou invadindo mesmo. Ou para dentro. E no caso, assim, a pinta, algumas pessoas falam que a pinta, quando ela não é alta, ela é pior, tem mais... Existe isso dela ser altinha ou não, alguma influência? De ser pior ou melhor? A gente sabe que cerca de 50% dos casos de melanomas se originam de nevos ou pintas, né, pré-existentes, tá? Apesar de que a gente fala de pinta, mas o melanoma pode surgir numa pele sem pinta, numa pele sã, tá? E 50% mais ou menos acaba originando de uma pinta pré-existente. Então metade dos casos só vem de uma pinta, a outra metade não é uma pinta, é alguma mancha que aparece na pele. É já o tumor que aparece na pele. É mais fácil detectar quando não é da pinta, porque a pinta a gente está acostumado às vezes a olhar para ela, então você não percebe alguma diferença, às vezes acha que é normal. Agora, quando não tem nada e aparece alguma coisa... o paciente fica mais atento, porque ele não tinha aquela pinta, de repente surgiu, então ele vai falar, olha, isso pode ser alguma coisa maligna ou suspeita. Então, essas pintas planas, a gente chama de, histologicamente, pelo exame anatomopatológico, de nevo juncional. E esse nevo juncional vai dar origem à pinta plana clinicamente. Então, por isso que há essa associação, que a pinta plana seja mais perigosa do que a pinta elevada. Entendi. Bom, na verdade as pessoas às vezes acham até o contrário, né? Acham que se a pinta for altinha é pior, né? Então, na verdade, é o contrário. A pinta plana tem maior possibilidade de ser alguma coisa. Falando em pintas, né, que a gente está comentando agora, a gente percebe uma febre na retirada de pintas, né? Que várias pessoas que a gente conhece, foi na dermatologia, tirou uma pinta. A senhora acha que isso realmente é uma preocupação que procede, esse número de pintas que as pessoas tiram, ou é uma questão mais mercadológica? Tem necessidade de fazer esse tanto de procedimentos que a gente percebe por aí? Uma pessoa que tem múltiplas pintas tem um fator de risco a mais para ter um câncer de pele, mas não
a gente não recomenda a retirada de todas as pintas, justamente porque hoje a gente consegue fazer esse monitoramento de forma adequada, utilizando-se do exame de dermatoscopia. Tem aparelhos que a gente também pode utilizar, que faz um mapeamento corporal digital total, que seria um mapeamento de todas as pintas. Então a gente faz uma foto macroscópica, então do corpo por áreas, mapeando todas as pintas e fazendo a análise de todas elas pela dermatoscopia. Então não há necessidade de remover pintas só porque a pessoa tem muitas pintas ou porque não tinha uma pinta e de repente apareceu. Tem que avaliar caso a caso, Isso. né? E no caso, assim, o que faz um dermatologista tirar uma pinta, né? São só aqueles sintomas que a gente viu ali da simetria, né? Da borda, isso que faz o dermatologista ver se essa pinta precisa tirar, essa não precisa. É isso? Sim. Porque às vezes ela nem é um câncer ainda. Tira a pinta porque pode virar um câncer. Isso, pode ser, por exemplo, um nevo atípico, que a gente fala. Uma pinta que já tem algumas características, algumas alterações celulares, que então a gente consegue detectar isso por meio do exame clínico e dermatoscópio, e por não saber exatamente se esse nevo é um nevo atípico ou um melanoma, a gente faz a retirada. E o paciente tem a opção de continuar com a pinta, mas seguir acompanhando para ver se ela não se transforma? Sim. Ou não, é melhor tirar já? Não, tem essa opção, porque tem pessoas que têm a chamada síndrome do nevo displásico. Então, essa pessoa tem muitos nevos displásicos, atípicos. Então, não se procede essa conduta de retirar todos os nevos. A gente faz o acompanhamento por exame. E uma verruga, ela pode virar um câncer? Verruga é uma doença cutânea provocada por vírus. Então, na maioria, os papilomavírus, que são o HPV, né? Os vários tipos de HPV. Tem alguns subtipos de HPV que estão associados ao câncer. Então, como por exemplo, o carcinoma espinocelular de mucosa genital, ou um subtipo de carcinoma celular chamado de verrucoso. Então, alguns tipos de câncer estão associados a alguns HPVs são mais oncogênicos, são mais eles provocam mais uma capacidade maior de provocar o câncer. Não todos. Então, por exemplo, uma verruga vulgar, que normalmente ocorre em criança, tem um HPV que tem baixo índice oncogênico. Então também tem que avaliar caso a caso. É muito específico, né? Não tem como dar uma receita geral, né? Por isso que é importante consultar o dermatologista, né? Porque cada pessoa é um caso diferente, né? Que tipo de pessoa tem mais propensão a ter o câncer de pele? São as branquinhas, que nem a gente, assim? Isso. Então, são as pessoas de pele clara, cabelos e olhos claros, pessoas com muitas pintas, como eu disse, pessoas com história familiar de câncer de pele, ou pessoas que já tiveram o câncer de pele, pessoas que se expõem de forma crônica ou intermitente à radiação solar, à radiação ultravioleta, são mais propensas a ter o câncer. Mas um negro também pode ter câncer, não é? Sim, sim. O negro também pode ter, assim como a criança, mas é muito infrequente ocorrer nesses grupos. Criança também, então, mas são casos mais raros. Muito raros. Além da exposição ao sol, que a gente sabe que é a principal preocupação e o principal causador, né? Que outros fatores contribuem para uma pessoa ter o câncer de pele? A alimentação, os hábitos, quais outros fatores? De outros, assim, hábitos relevantes seriam a exposição à radiação ionizante, a produtos químicos, como por exemplo o arsênico, compostos organofosforados, alcatrão, o tabagismo. Para câncer de mucosa, por exemplo, o SEC, o carcinoma espinocelular que acomete o lábio, são esses basicamente. Doutora, é verdade que na gravidez aumenta o risco de câncer de pele? Procede essa informação? Na verdade, na gestação, as pintas elas se tornam mais escuras, isso por conta da ação de hormônios. Além disso, há um estiramento da pele, então a forma da pinta também é alterada. Por isso que uma mulher que tem múltiplos nevos, seria interessante até mesmo que ela fizesse um exame
antes de ficar grávida e durante a gravidez, para a gente poder comparar essas alterações. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalinho e no próximo bloco a doutora Cíntia continua aqui com a gente, ela vai falar sobre prevenção. Você sabe, por exemplo, a diferença de um protetor solar para o outro? O que é o FPS, que é o fator de proteção? Tem diferença? Um protetor creme, um gel? Qual que é o tipo adequado para a sua pele? Então no próximo bloco a doutora Cíntia vai dar algumas dicas para a gente, não saia daí.